Já que eu Bom interrompi, dia. é o seguinte, pessoal, ó, o número não está batendo. O número de participantes que eu tenho com o número de alunos que escreveu o nome no chat, eu sinto muito, mas eu não vou ficar conferindo o chat com lista de participante. Quem não colocar o nome completo, vai ficar com falta, tá, pessoal? Pode continuar aí, Carla. Obrigada. Obrigada, É que eu ainda não tô Marisa. conseguindo colocar o nome. Pessoal, então assim, ó, retomando, para ficar gravadinho, ó, retomando. Ontem à tardezinha, eu fiz um grupo. Este grupo, todos os alunos dos sextos têm que entrar no grupo. Porque vocês vão me mandar a atividade para a nota por lá, certo? E aí, todos vão me mandar por lá. Pro, mas eu não entrei. Gente, é só entrar. Eu mandei o link naquele grupo dos sextos anos. Então, vocês vão procurar lá. Eu mandei, acho que era umas 18 horas. Vocês vão entrar, clicar no link e vocês já vão entrar no grupo. É simples, certo? É só clicar. Vocês já fizeram. Eu também não tô no grupo, porque Gente, eu mudei de falta celular. 30 pessoas. Falta 30 pessoas para fechar os sextos anos. Então falta bastante gente. A Pro já deixou até algumas instruções no grupo. Tipo, Olha lá, Yasmin está mostrando. Olha, eu sei que vocês têm contato entre todos aí, né? Um ajuda o outro. Não tô em nenhum grupo. Ô, Enzo, só um minutinho, que é assim, quem não tem WhatsApp, quem não tem grupo, eu vou dar outra opção agora. Então, escutem agora, tá bom? Eu sei que a maioria tem, porque eu andei olhando pela quantidade de alunos no grupo, quase todos os alunos estão aí, certo? Então, eu preciso que vocês migrem também para o meu grupo, igual vocês fizeram no grupo da Carla, que ela também está recebendo atividade ali, certo? Quem não tem, a Pro já vai dar uma opção de como me entregar essa atividade. Então, Você não tá nesse grupo da Carla, Pro? É um grupo só dela? Ela falou que tem, ela que me deu essa dica. Ó, vamos voltar aqui. O que vocês vão fazer? Vocês vão pesquisar transformações físicas e transformações químicas. Vocês vão pesquisar essas transformações, experiências simples, certo? No YouTube tá assim, ó, o Manual do Mundo, já falei, isso é ciência livre. Tem vários links que vocês podem entrar. A partir do momento que vocês entrarem nessa atividade, nessa experiência, vocês vão escolher uma dessas experiências e vocês vão fazer em casa uma delas para mim. Eu queria pedir um favor. Eu gostaria que quando vocês fossem fazer a experiência, vocês estivessem com a camiseta do POC, certo? Então, assim, na hora que vocês forem gravar, os pais, quem for gravá-los, eu gostaria que vocês estivessem com a camiseta do COP. Vocês vão fazer a experiência. Então, vamos dizer, ó, eu estou fazendo a experiência, olhem para mim. Não estou, né? Isso aqui é água, Pro. Eu peguei a água e misturei com o vinagre. A partir do momento que eu misturei, você vai mostrar o que aconteceu. Aí você vai explicar o porquê. A Pro está mais ansiosa pela explicação do que pela experiência. Então, você vai mostrar e pela sua pesquisa, você vai me falar se é uma transformação física e química e por quê. Aí você vai falar, essa é uma transformação química porque houve mudança de tal coisa, houve tal coisa, não é irreversível. Então, você vai me mostrar que você entende os conceitos de transformações físicas e químicas. Porém, este vídeo, eu gostaria que ficasse ali, ó, no máximo, estourando 10 minutos. É rapidinho. Você vai fazer uma transformação física, uma transformação química e me explicar o porquê. É importante que vocês mandem este vídeo, porque é para fechamento de nota, pessoal. Atividade para nota. É uma experiência simples, eu não quero que vocês mexam com substâncias que tem que ir em algum lugar comprar. Tem várias experiências de transformações que você tem lá na despensa da sua casa para fazer comida, certo? É isso. Vocês não vão precisar comprar materiais de laboratório. Faz no copo, faz um vidro de maionese. Vocês entenderam? Adapte a experiência à sua casa. Ah, mas tá mandando colocar num tubo de ensaio. Não, gente, um tubo, um copo. Tudo bem, pessoal? Vocês estão em casa. É isso que eu estou pedindo. Vocês vão fazer essa experiência e vocês vão postar no grupo este vídeo. Por este motivo, que esse vídeo não pode ser longo. Porque se for longo, vocês vão ter que mandar por outras fontes, vão ter que dar um jeito de zipar. Eu não quero nada disso. Por isso que eu quero um vídeo curto, vocês vão mandar pelo WhatsApp.
no grupo que a Pro criou. Agora é o seguinte, eu não tenho WhatsApp, igual o aluno falou, eu acho que o Enzo, eu não tenho WhatsApp, eu não tenho nada disso. Vocês vão gravar o vídeo e vão mandar por e-mail. Ô, Oi. Pro, se você quiser, ó, a Maria Eduarda do sexto A, ela também não tem o WhatsApp. Se quiser, eu peço para ela mandar o vídeo pelo Insta, aí eu mando no grupo. Karen, se você puder fazer isso, a Pro agradece, porque eu vou pegar a maioria do grupo, e lógico que eu vou olhar no e-mail quem mandou por e-mail, certo? Um pode ajudar o outro. Eu vou colocar lá na atividade de vocês a atividade que vocês vão receber, tá? Essa atividade explicando passo a passo. O mais detalhado eu acabei de explicar aqui. Aí eu coloquei lá na atividade, no final eu coloquei, postem no grupo e coloquei o meu e-mail para aquele que não tem condições de postar no grupo. Agora, se por exemplo, eu não tenho para o WhatsApp, sua mãe tem, peça para ela enviar pelo WhatsApp. E aí coloca mãe do Enzo, mãe da Nicole. Tudo bem? Até que dia? Olha aqui, pessoal, hoje é para o dia 4, quinta-feira, certo? Oi? É sobre o que a experiência? Transformação Manuela, física. ó, experiência é transformação física e química. O que vai usar é você que sabe, tá bom? Eu quero uma representação de transformação física e uma representação de uma transformação química. Você vai fazer as duas experiências dando aula, explicando. E me falando por que aquilo é uma transformação física e por que química. Não basta falar assim, ó, Pro, é química essa. Essa é física. Por quê? Por que é química e por que é física? Tudo bem, gente? Alguma dúvida até agora? Agora que nós temos o grupo, a Pro queria pedir algo muito importante. Eu sei que a gente gosta de acordar falando bom dia, mandando flores e tudo mais, mas vamos fazer com que este grupo não tenha bom dia, boa tarde, boa noite, porque senão eu não consigo acompanhar tudo, não consigo. Eu tenho outros grupos. Então, assim, e também, quando você tiver dúvidas sobre alguma coisa, você pergunta e eu consigo ver a sua pergunta. Certo, gente? Agora, se vocês ficarem postando brincadeiras, eu não vou conseguir acompanhar e, ao mesmo tempo, eu não vou conseguir responder as dúvidas. Não tem problema, vocês podem perguntar, certo? Oi. Eu tinha visto uma experiência... Eu não estou ouvindo. Peraí. Pro, tá ouvindo? Estou. Eu tinha visto uma experiência que eu queria fazer, só que eu provavelmente ia sujar minha casa inteira e meu pai não ia deixar, nem minha mãe. Que a pessoa pegava água oxigenada, se eu não me engano, vinagre, o azeite, não lembro. E pegava corante para dar cor. E um pozinho branco que eles não falaram o que era. Falaram que era surpresa, que era meio que pra dar certo. E meio que explodia, saía espuma do recipiente. Eu também queria saber como que é. Na verdade, não explode, não. Acontece igual o João comentou na aula passada. Ele só sobe aquele... É como se fosse um vulcão em erupção. Ele só sobe a fumaça. Isso vai acontecer. Só uma dica para encerrar aí, para nós começarmos o conteúdo. Pessoal, quem tem aquele joguinho Alquimia, sabe? Tem outras marcas, mas é que eu lembro da marca Alquimia agora. Tem um jogo, tem vários reagentes que vocês podem utilizar, viu? Só um minutinho, gente. Vocês podem utilizar. Ô, Pro. Fala, Pedro. Não, só pra ver se estava funcionando meu microfone. Oi. Aí depois eu pegava sal e aí a gente viu o que acontece. Gente, Será que é bom? alguém tá falando com algum responsável? Então, o É o microfone Pietro. ligado. Refrigerante. Ó, muita gente falando ao mesmo tempo, eu preciso que uma pessoa fale. Então, só desbloqueie o áudio quem precisa falar. Fala, cara. Assim, tem uma experiência que eu achei muito estranha. Eu já fiz uma vez que não deu muito certo. Que era, a gente tinha que colocar óleo, bastante óleo, e colocar o ovo dentro. Só que tinha que deixar coberto, porque se não deixar coberto, ele vai criar uma espécie de cabelo, algum tipo assim. E aí, Sabe se a o que gente nós deixar podemos coberto... fazer?
Ó, Karen, seria interessante ninguém contar a sua experiência, porque eu quero ter a oportunidade de colocar os vídeos de vocês para vocês assistirem. Então, se você fizer a sua experiência sem comentar com o colega, fica mais legal. Então, não vamos contar as experiências que nós vamos fazer. O Otávio quer falar. Fala, Otávio. Otávio, o áudio está bloqueado. Só um minuto aí. Fala. Eu vi uma experiência, a pessoa ela pegou um prato fundo e colocou bastante água. Aí a pessoa jogava bastante canela. Aí ela pegava meio que, acho que era detergente, ela colocava assim na ponta do dedo, quando ela ia encostar na água, a canela ela ia movendo assim para o outro lado. Ela até falaram que era coronavírus, que se lavasse a mão, colocasse... Eu já vi a criança fazendo. Pessoal, então não vamos contar mais experiências, senão vai perder a graça, tá bom? Tudo bem? Mas, Tro, essa experiência que eu falei, eu posso fazer e mandar o vídeo para você? Pode. Pode, porque se você notar que tem mudança de cor, de odor, liberação de gás, mudança da característica da substância, é uma transformação química. Então, é isso que eu quero que vocês façam. Mas agora, olha aqui. Nós vamos começar agora o grupo 4. Na aula passada, produção, uma introdução. E eu quero que vocês prestem atenção. Qualquer dúvida sobre a experiência, pode perguntar no grupo. Tudo bem? Tem gente ainda que não entrou. A Karen falou que faltam uns 30, mais ou menos. Então, vamos entrar no grupo, certo? Gente, me ajudem aí, convide o colega, todos no grupo. Quem não está presente na aula, avise o colega. Tudo bem? Eu vou passar as informações que eu passei hoje de manhã, eu vou repetir à tarde para deixar gravadinho. Tá bom, gente? Tudo bem? Então, vamos lá. Nós estamos começando o capítulo 9. Quem quiser acompanhar aí no seu grupo, nós estamos começando o capítulo 9 do grupo 4, certo? Página 132. 132. Eu quero mostrar essa imagem aqui para vocês, pessoal. O que acontece? Só um minutinho. Pro, que página? 132. É mais para vocês acompanharem, tá bom, gente? É mais para acompanhar. Olha lá, porque agora vocês vão prestar atenção na explicação. Então, na aula passada, eu comecei dizendo a vocês que a nossa atmosfera primitiva era uma atmosfera totalmente diferente da atmosfera de hoje. O que é a atmosfera? A atmosfera é aquela camada de gases que envolve o nosso planeta e nos protege dos raios nocivos à nossa saúde. Até comentei com vocês a importância do filtro solar ainda, né? Porque apesar de a atmosfera barrar, a camada de ozônio barrar esses raios prejudiciais, alguns chegam até nós. E estes raios também podem prejudicar a nossa pele, causando doenças, como o câncer de pele, por exemplo. Bom, a atmosfera primitiva, ela era composta de amônia, de dióxido de carbono, muito gás carbônico, era composto por enxofre. Então, a nossa atmosfera ela era muito quente. E falam, bom, é tudo hipótese, né? E eles comentam o seguinte, muitas erupções vulcânicas. A nossa atmosfera, ela era coberta por fumaça por causa que o nosso planeta tinha muitas erupções vulcânicas, como é Marte hoje, né? Marte é assim. Então, o que acontece? O que começou a fazer a nossa atmosfera modificar? O vapor dessa atmosfera quente ia subindo para a nossa atmosfera. Ia subindo, subindo e foram formando as primeiras nuvens. Conta-se que as primeiras nuvens, elas eram tão carregadas, pessoal, tão carregadas, que assim, demorou muito tempo. Eles falam bilhões, alguns medem aí de 3 a 3,5 bilhões de anos para ter esse processo de formação das nuvens para começar a precipitar. Então, assim, ó, quando começou a chover, que a primeira vez, vou até comentar, quero que vocês me vejam. Diz que quando começou, as primeiras gotas nem chegavam na terra. Diz que quando começou a chuva era tão quente que a chuva caía já evaporava. Caía já evaporava. Não acontecia queda até o solo. De tão
quente que era a nossa atmosfera. Então, diz que esse processo também demorou muito. As primeiras chuvas já sofriam evaporação, né? E aí, imagine o seguinte, quando essas primeiras gotas de chuva chegaram no nosso solo fervendo. Deve ser, eu imagino assim, gente, como aquele processo de calefação, né? Imagina as primeiras gotas de chuva tocando no nosso solo, no nosso planeta. Tanto que as primeiras rachaduras que surgiram no nosso planeta foi por causa do choque térmico da chuva com o nosso planeta Terra. Então, imagine, pessoal, que isso provocou algumas rachaduras e ali começou chuva. E esse processo ficou milhões de anos, chovendo, evaporando, chovendo, evaporando, chovendo, evaporando, sem interrupção. E a partir daí, gente, o que acontece? Vamos ver quem sabe. O que acontece quando a chuva é muito forte? O que aparece? Trovões. Tempestade? Muito bem. Trovões, relâmpagos, né? Aqueles raios, relâmpagos. Então, o que aconteceu? Olha que interessante. Então, a primeira parte, nós já vimos que evaporou, caiu, evaporou, caiu. Chegou um momento, pessoal, que a Terra já estava resfriada, já tinha adquirido uma temperatura, mas não tinha oxigênio. Não existia oxigênio no planeta. O que aconteceu? A chuva continuou. A chuva continuou e começou a formar rios, mares, oceanos, começou a formar os aquíferos, que são os lençóis freáticos, todo esse processo de tanta chuva. Ai, será que foi assim? Eu acredito que foi Deus que criou tudo, pessoal. Eu estou falando para vocês, não falando de religião e nem de crença, mas eu estou falando de vocês o que os cientistas acreditam. Tem gente que acredita, e não vou abrir agora discussão sobre isso, tem gente que acredita no criacionismo, tem gente que acredita no evolucionismo. Isso é de cada um. Eu estou aqui para falar para vocês da parte científica, do que acredita-se, hipoteticamente também não é comprovado. Depois vocês vão ver, que a gente vai seguir o assunto, que alguns cientistas fizeram umas experiências que chegaram até um ponto. Agora, quem não, eu acredito que Deus falou, haja mar, haja luz, e criou. Tudo bem, a sua crença, nós não estamos aqui para discutir isso. Agora, na parte de hipótese evolutiva, foi isso que aconteceu. Então, as chuvas formaram os rios, os lagos, os aquíferos, as nascentes, tudo isso. Quando a Terra se resfriou, o que aconteceu, gente? A chuva não parou, não parou. E a chuva, ela começou a unir com os trovões e os raios e começou a formar cargas elétricas no mar. Então, é isso que eu quero mostrar nessa imagem aqui para vocês, ó. Essa imagem aqui, ó. Essa imagem, de acordo com dois cientistas que defendem essa hipótese, Haldane e Oparin, eles disseram o seguinte, olha aqui, pessoal, as erupções vulcânicas, olha aqui as partículas de água na atmosfera primitiva, desculpa, olha aqui, ó, o ácido nítrico, tudo presente que mantinha o nosso planeta bem quente. Só que o mar, o que aconteceu com o mar? O mar começou a bater nas rochas, ó, a água batia nas rochas e acumulou aqui. Quando ela batia nas rochas, ela arrancava das rochas sais minerais. Então, olha aqui, todo mundo já viu que o mar é o quê? O mar é salgado. Por que o mar é salgado, pessoal? Por causa dos sais minerais presentes nas rochas. Então, o mar, ele era salgado. Tudo que tem sal dentro da química, ele tem a capacidade de produzir eletricidade. Então, o que aconteceu? O mar, rico em sal, ele começou a receber as cargas elétricas dos raios. Então, eles começaram a receber as cargas elétricas e começou a juntar moléculas. Olha lá, agrupando moléculas. Como assim? Assim, gente, ó. Quando você mistura substâncias, lembra lá de misturas homogêneas e heterogêneas? Quando você pega água e você pega colheres de sal, vamos imaginar aí para ter uma ideia do mar, e você coloca na água,
e você mexe essa água. E você pega uma lâmpada bem pequenininha, uma lamparina de LED, e você coloca na água com sal, ela acende. Então, isso mostra que água com sal gera eletricidade. Lógico que você não vai conseguir iluminar sua casa nem o pisca-pisca da sua árvore de Natal. Estou falando uma lâmpadazinha, só para você ver que a água com sal gera eletricidade. Tanto que nós já sabemos que no mar, se você fica no mar quando está chovendo forte, o que pode acontecer com trovões? O que pode acontecer? Quem sabe? Eu. Pode falar. Eles se atraem. Levar choque? E dá choque, né, Pedro? Atrai e dá choque. Tem gente que morreu já no mar. Por quê? Porque estava chovendo, trovejando, com relâmpagos. A pessoa ficou na água do mar. O sal atrai essas cargas elétricas, o mar atrai. E o que acontece? A pessoa levou um choque. Então, tudo que dá choque é porque tem eletricidade. Certo? Então, voltando. As cargas elétricas dos relâmpagos, juntamente com os sais minerais do mar, eles se juntaram e formaram, gente, as primeiras moléculas. Olha que um agrupamento de átomos. E eles formaram as primeiras moléculas. Mas para que isso? Olha lá, gente, é o surgimento da vida. Essas moléculas, elas começaram a se agrupar. E por que elas se agruparam? Porque elas se sentiam atraídas. Os opostos se atraem. Cargas negativas e positivas começaram a se agrupar. Cargas negativas e positivas começaram a se agrupar, porque os opostos se atraem. E com este agrupamento das moléculas, elas começaram a formar as primeiras proteínas. Olha aqui, gente, chamados de coacervatos. E essas primeiras proteínas, se agrupando, deram origem aos primeiros seres vivos, que eram seres unicelulares, aqueles que são formados apenas por uma célula. Então, tudo começou no mar. Toda a vida que nós temos hoje começou no mar, certo? Porque eles foram se agrupando, deram origem às primeiras proteínas. Pessoal, todo ser vivo tem proteína no corpo. Todo ser vivo tem proteína no corpo. E dessas proteínas, elas começaram a se agrupar e deram origem à primeira célula. Então, acredita-se, pessoal, que os primeiros seres vivos do nosso planeta foram bactérias, porque as bactérias são unicelulares e resistem a temperaturas absurdas e resistem a lugares onde não tem oxigênio. Porque até agora, nesse planeta Terra que eu estou explicando para vocês, não tem oxigênio, certo, gente? Tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Não mesmo? Espera só um minutinho, pessoal. Oi. Eu não entendi uma coisa. Se a Terra era tão quente e quando ia cair a água já evaporava, como caiu a primeira gota? Então, foi assim, ó. Como as primeiras gotas, como o planeta estava muito quente, não dava tempo de chegar, então ela já evaporava. Só que aí, imagine o seguinte, Pessoal, um minutinho. Imagine o seguinte, foi mudando a característica. A característica do planeta, ela foi se resfriando com a chuva. E aí, a cada vez mais, a chuva conseguia se aproximar mais da Terra, se aproximar mais. Mas isso foi um processo de muitos e muitos e muitos anos. Eles falam que o processo todo durou 3,5 bilhões de anos. Então, imagina que choveu por muito tempo, gente, para poder essas gotículas chegarem até a Terra. Olha aqui, eu sempre gosto, quando eu chego nesse ponto de bactérias unicelulares, eu sempre gosto de fazer assim uma explicação participativa. Então, eu vou tentar fazer isso com vocês, só que eu preciso da colaboração, certo? Então, eu vou falando alguns nomes e você vai falar um trechinho. Vamos ver se vai dar certo por aqui. Eu espero que dê. Então, assim, ó, eu vou começar a história do que eu contei agora para vocês e assim, um vai continuando, certo? Então, quem vai me ajudar? Eu começo, a Karen fala um trecho, a Karen vai falar até como a água chegou, a Yasmin vai falar o que aconteceu quando a água chegou na Terra,
o Pietro vai falar o que formou no mar e, para fechar, a Marina vai falar como surgiu os seres unicelulares. Quem não souber, não tem problema que a Pro vai ajudar, certo? Então, a próxima, olha lá, falei Karen, depois da Karen, Isabela, A Yasmin. Yasmin, depois da Yasmin, Pietro, depois do Pietro, Marina, certo? Tudo bem? Certo. Então, vamos lá. Sim. Pessoal, antigamente a Terra era muito quente. A nossa atmosfera primitiva, ela evaporava aqueles gases muito quentes que começaram a formar as primeiras nuvens. Karen. Aí, eu tenho que falar o que mesmo, prof? E aí, depois que formou as nuvens, o que aconteceu? Começou a cair as gotas d'água, só que elas não chegavam na Terra, pois o calor da Terra faziam elas evaporarem. Muito bem. E aí, a próxima é a Yasmin? Yasmin. Oi, Yasmin, e aí quando chegou na Terra essas gotículas? Quando chegou na Terra, eles começaram a formar rios, oceanos e os lençóis freáticos. Muito bem, mas eu vou dar só uma complementada aí antes disso. Quando chegou na Terra, era tão quente a Terra que aconteceram as primeiras rachaduras por causa do choque, né? E aí, Yasmin, antes disso, choveu para resfriar a Terra. Depois que resfriou, muito bem, Yasmin, formou-se os rios, os lençóis freáticos, os mares e assim por diante. E aí, Marina, o que aconteceu? O que aconteceu com os relâmpagos, com o mar? O que aconteceu? Agora o Pietro. É o Pietro, desculpa. Pietro, e aí, o que aconteceu com os raios e o mar formado? Pode repetir, por favor? Pietro, aí depois que choveu, formou um mar, né? Aí o que aconteceu com os raios, com os relâmpagos e a água do mar? O que aconteceu, você sabe? Você sabe, Yasmin? Ou Yasmin não, Marina, que era a próxima? Eu sei, Pro. Acho que sim. Então fala, Karen. Quando os primeiros raios foram bater na água do mar, eles formaram acho que é eletricidade, que aí a água começou a bater nas rochas, que caiu os sais minerais. E aí eles formaram uma água com energia. Muito bem. Aí, quando juntou essas cargas elétricas com os sais minerais, começaram a formar os primeiros átomos. E aí, vamos ver quem pode colaborar comigo. Depois que formou os primeiros átomos, Rayane, você sabe o que aconteceu quando formou os primeiros átomos e moléculas? Sabe, Rayane? Não ia ser eu agora. Marina, eu achei que era você que tinha falado. Desculpa, Marina, e agora? Depois a Rayane fala. Depois que juntaram as moléculas de positivo e negativo, eles acreditam que foram os primeiros, as primeiras bactérias, seres vivos que nasceram assim. Muito bem. Rayane, você fala depois, tá? Deixa eu só fazer um complemento, Marina, certinho. Mas primeiro formaram as moléculas. Das moléculas deram origem às proteínas. Todo ser vivo tem proteína. Estas proteínas deram origem aos primeiros seres unicelulares. Por que nós achamos que são as bactérias? Você sabe responder, Rayane, por que nós achamos que foram as bactérias que habitaram primeiramente essa atmosfera? Você sabe? Por que as bactérias? Eu não sei muito bem explicar. Posso ir, Pro? Fala, quem falou? Fala, Felipe. É o Enzo. Não. Vai, pode ir. Tá. Pode falar. É porque as bactérias, elas sobrevivem a temperaturas extremas, ou muito quentes, ou muito frias. Muito bem. Posso complementar? Pode. Também as bactérias, elas não precisam de... Algumas não precisam de gás oxigênio. Oxigênio. Para sobreviver.
Muito bem, gente, é isso mesmo. As bactérias foram as primeiras, primeiro, porque elas são unicelulares. Segundo, porque elas são anaeróbias. Algumas bactérias não precisam do oxigênio. Então, os primeiros seres vivos que acreditam ter se formado no mar são as bactérias unicelulares. Então, até aqui, tudo bem? Tudo bem até aqui? Posso continuar a história? Então tá, então nós já sabemos que o planeta se resfriou, nós já sabemos que formou-se as bactérias unicelulares. Bom, mas como surgiu o oxigênio? Prestem atenção agora. Aí as bactérias, pessoal, quando elas respiravam, ó, nós não inspiramos oxigênio e produzimos gás carbônico? Não é assim que nós fazemos? Eliminamos gás carbônico? As bactérias começaram a eliminar como excreta, como expiração dela, gás carbônico. E o mar ali, toda a região da atmosfera, começou a ficar cheio de quê? De gás carbônico. Quando começou a ter muito gás carbônico na nossa atmosfera, começou a dar condições de quem surgir, pessoal? Quem que usa gás carbônico? Primeiros seres humanos? Nós, Seres vivos, seres vivos. Seres vivos, mas quem? Plantas. As plantas. Sabe quem, gente, que surgiu Ô, Fran, pela... tem uma pergunta. Deixa só para eu concluir, você já fala, um minutinho. Qual é a planta né? Qual é a planta, fitoplâncton, que vive no mar, que vive em água doce também e que mantém para nós a maior demanda de oxigênio? Quem é? Algas. As algas. Algas marinhas? Isso, então foi assim. Só para concluir, eu já deixo vocês tirarem as dúvidas. Então, o que aconteceu? Com quantidade de gás carbônico, deu condições as primeiras algas aparecerem. E essas algas começaram a consumir o gás carbônico para produzir seu alimento e começou a produzir o quê? Oxigênio. E a partir do momento que elas começaram a produzir oxigênio, começou a existir oxigênio no nosso planeta. Então, olha só que interessante o percurso que foi tudo isso, né, gente? Então, só relembrando, a bactéria começou a eliminar muito gás carbônico. Com a eliminação de gás carbônico, deu condições de surgirem algas. As algas começaram a fazer a fotossíntese e, a partir do momento que elas começaram a fazer a fotossíntese, elas começaram a produzir oxigênio. E aí começaram a surgir os primeiros microcrustáceos, pequenininho, gente, não pensa que já surgiu um tubarão. Não, todo um percurso. Aí surgiram os microcrustáceos, que são os pequenininhos que utilizavam pouco oxigênio, e aí tem todo um caráter evolutivo que nós vamos estudar. Então, hoje, eu queria que vocês entendessem como surgiu o resfriamento da Terra e como surgiram os primeiros seres vivos, de acordo com a hipótese de Haldane e Oparin. Agora eu vou deixar, quem tem dúvida, libera o áudio e fala. Um começando a falar, o outro espera, tá bom? Ô, Fran, assim, antes de assistir essas não sei das quantas celulares, então, tipo assim, os raios ultravioletas, eles batiam muito forte na Terra, porque sem existir a atmosfera, a camada de oxigênio, nessas coisinhas aí. Isso daí, Silvio, isso daí. Então, os raios ultravioletas batiam muito forte, isso que causava os vulcões entrar em erupção? Na verdade, Karen, não é por causa dos raios ultravioletas, porque a atmosfera a gente sempre teve no nosso planeta. A atmosfera era primitiva. Agora eu vou até falar para vocês como que ficou a atmosfera depois dessas mudanças. Mas o que acontecia é que nós tínhamos muito gás quente, amônia, gás carbônico, enxofre, que mantém quente a Terra. Então, o que sai é a lava do vulcão. Então, a lava do vulcão que mantinha esse planeta muito quente e fez todo esse processo de evaporação, certo? Não eram os raios solares, era o que estava dentro do nosso planeta na atmosfera primitiva. Tudo bem, gente? Mais alguma dúvida? Oi. Então... Pode falar. Então... Pode falar. Você poderia explicar o que as algas fazem? Então, as algas, elas são o início, ela é a base da cadeia alimentar. A alga, na verdade,
ela produz grande quantidade de oxigênio. São as algas que produzem 98% de oxigênio do planeta. Então, ela é a nossa base da cadeia alimentar, a nossa base da respiração, são as algas que realizam este processo, certo? Quando nós montamos lá a cadeia alimentar, que eu falava para vocês assim, vegetal aquático, fitoplâncton, são as algas. Certo? E os corais? Hã? Os corais, eles servem para alguma coisa? Os corais, na verdade, sim, eles têm um papel ecológico, os recifes de corais. Nós vamos entrar nisso, ele é um ecossistema marinho rico demais em biodiversidade, ele é um habitat para vários animais, mas não produz oxigênio, nada nesse sentido, certo? Eu ia fazer uma pergunta bem parecida com a da Karen. Depois batia muito ar quente na Terra, aí ficava acumulado, como chama? A temperatura? Isso, temperatura quente na Terra. Mas aí, ao longo do tempo, foi se modificando a atmosfera ou a Terra foi se distanciando um pouco do Sol? Foi se modificando, é isso que eu vou falar agora para vocês. Aí, o que aconteceu? Com este resfriamento, com a presença do oxigênio e com a neutralização da temperatura, o enxofre diminuiu total, ele está presente nas rochas, estão presentes também nos mares, mas em pequena quantidade. Como ficou a nossa atmosfera? Nitrogênio, oxigênio e 0,08% de gás carbônico. E de outros gases que se juntando formam 1%. Então, na verdade, o que melhorou para nós? A presença do oxigênio, em 21% na atmosfera, 78% de nitrogênio, que é o que neutraliza e mantém a nossa atmosfera estável. Nossa atmosfera modificou totalmente. E não é por causa da presença do Sol, e sim por causa deste processo de resfriamento que aconteceu há bilhões de anos atrás. Certo? Tudo bem? Então, todos entenderam essa história aí do resfriamento. Aí, pessoal, o que aconteceu? Na página, vou até mostrar aqui para vocês, mas se vocês quiserem acompanhar, tem. Só um minutinho. Professora. Oi. É uma dúvida. Já que, os raios ultravioleta batiam aqui na Terra e ficava quente por causa disso aqui, porque a atmosfera primitiva, de manhã era muito quente e de noite era muito frio ou não tem nada a ver? Não tem nada a ver. Marte é assim, né, na verdade. É muito frio, é muito quente, mas não tem nada a ver, não. Aconteceu este processo por causa... Só um minutinho aqui, gente. Aconteceu este processo, mas isso não quer dizer que este processo está relacionado com de manhã, como os desertos, como Marte. Não tem nada a ver isso, não. Certo? Isso foi um resfriamento que foi acontecendo. Pessoal, eu quero que vocês entendam o seguinte. Antes de continuar, eu gostaria que vocês anotassem a tarefa, que a tarefa tem tudo a ver com o que a gente acabou de falar. Então, por favor, anotem no caderno qual é a nossa tarefa. Professora, então pode dizer que os primeiros animais, os seres vivos, eram aquáticos? Sim, a vida começou no mar. Vocês vão ver isso depois. Depois de toda a vida marinha que começou a vida terrestre. Tanto que Darwin separa como um caráter evolutivo a saída dos seres vivos do mar. Então, os primeiros seres vivos foram marinhos. Foram toda essa parte de algas, que é o fitoplâncton, zooplâncton, depois peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Certo? Posso falar, gente? Então, escrevam aí, gente. Vocês vão fazer um exercício complementar. Escrevam no caderno. Exercício complementar. Tipo, você vai passar um exercício? Como eu passo em sala. Lembra que eu sempre deixo um exercício para vocês explicarem o que foi falado? Então, agora eu vou ditar um exercício que vocês vão fazer. Calma aí, pro. Então vamos. Eu tenho que pegar aqui no caderno. Calma aí, pro. Calma aí que eu vou lá pegar o meu caderno. Então vamos. Espera também que eu vou pegar o meu.
Ô, professor, o exercício complementar seria aquele de fazer um vídeo explicando, né? Não, não, não. Esse é a tarefa de casa agora, tá bom? O vídeo explicando é uma atividade para nota, que fora ele, eu vou passar agora a tarefa de casa, tá bom? Pessoal, então anotem aí. Represente. Calma, Pro. Eu tô calma. Represente em forma de esquema. Pro, em que página? Represente em forma de esquema eu tô parando, gente, porque eu tô vendo o pessoal abrindo o caderno. Eu tô dando um tempinho aí, tá bom? Vinícius, não é página, meu querido. A Pro tá ditando um exercício que vai ser a lição de casa, tá bom? Vou começar novamente. É um exercício de caderno, gente. É um exercício no caderno. Anotem aí, quem não tem o caderno de ciências aí pertinho, que deveria ter, anota e depois passa, que é só um exercício, tá bom? Então, escrevo lá. Pessoal, estou voltando aí. Represente em forma de esquema. Em forma de esquema. Isso, só um minutinho. O processo de resfriamento. O processo de resfriamento. O processo de resfriamento do planeta Terra. Professor, represente em forma de esquema o processo de resfriamento da Terra? Do planeta Terra, isso. Do planeta Terra. Pro, é do planeta Terra? É. Represente em forma de esquema o resfriamento do planeta Terra. E o surgimento dos primeiros seres vivos. E o surgimento dos primeiros seres vivos. Ponto na mesma linha. Só um minutinho, deixa a Pro concluir. Pode repetir tudo de novo? Deixa a Pro concluir quem está copiando, eu repito. Só um minutinho. Ponto na mesma linha. Explique o seu esquema. Explique o seu esquema. Explique o seu esquema. Quem pediu para... Ó, quem que pediu? Então ficou assim. Fui eu. Represente em forma de esquema o processo de resfriamento do planeta Terra e o surgimento dos primeiros seres vivos. Explique o seu esquema. Como assim esquema, Pro? Então, a Pro vai explicar isso, mas segura um minutinho só para eu ditar para o colega. Pessoal, toda aula de ciências a Pro quer o grupo com vocês e o caderno do lado, tá bom? Porque aí quando eu falo, pessoal, um exercício, vocês já estão com o caderno. Eu vou repetir aí, ó. Represente em forma de esquema. Represente em forma de esquema. Forma de esquema. Pro, esquema é deserto. Desenha. Eu vou explicar para vocês. Represente em forma de esquema o resfriamento do planeta Terra. O resfriamento do planeta Terra. E o surgimento dos primeiros seres vivos. E o surgimento dos primeiros seres vivos.
Professor, Só um sobre minutinho. outra atividade. Só um minutinho, Silvia. E o surgimento dos primeiros seres vivos. Ponto na mesma linha. Oi, Pietro. Você pode repetir o que você falou? Porque quando você estava falando... Então, espera. Deixa o pessoal sair. Deixa o pessoal sair, eu repito para você. Deixa eu, então, concluir. Quem está terminando aí, acrescente o seguinte. Esquematize, explique o seu esquema. Explique o seu esquema. Certo? Pessoal, o que vocês vão fazer? Vocês vão desenhar. Mas que desenho? Eu tenho que copiar do Google? Não. Aquele desenho que eu sempre estimulo vocês realizarem em sala. Vai imaginando como aconteceu e vocês vão desenhar todo esse processo de resfriamento, de chuva, de mar e do surgimento das moléculas e as bactérias. Quando vocês terminarem de desenhar, de colorir, de colocar as cargas elétricas, posso pegar uma representação no Google para ajudar? Pode, mas eu gostaria muito que vocês tentassem tirar aqui, ó, da cabecinha de vocês. Terminando de desenhar e colorir, vocês vão explicar todo esse processo que nós vimos hoje em aula. Certo, pessoal? Tudo bem? Agora, eu sei que vocês têm um intervalo. Marisa, eu transfiro para você, antes de falar aqui com o Pietro. Então é o seguinte, ó, o pessoal que vai para o intervalo e eu vou falar com o Pietro e quem não copiou ainda, tá bom? Professor. Oi. Na hora que for fazer o que, quando for fazer os projetos de ciências, quando for fazer um vídeo... Alguém vai filmar para você. Um videozinho caseiro, do seu celular. Vai estudar com a gente. É um vídeo caseiro. Ó, tenta começar a fazer também na linhazinha, ó. Tá vendo? Tá bom? Tudo bem? Agora a família do Jota. Eu tenho que copiar a página. Mas eu não falei. Peraí, só um minutinho, que tem muita gente falando, eu não tô entendendo. Só um minutinho. Pode falar quem quer. Pro. Oi. Eu teria que fazer a página 182? Não, hoje eu não passei página. Hoje eu passei essa atividade, esse exercício complementar. Certo? Não, sim, mas da última vez que você passou página, eu teria que fazer essa página? Eu não lembro se foi a 182. Espera um pouquinho, João. A Pro já olha. Ô, Pietro, vamos lá? Pessoal que já fez tudo, tchau, tchau. Pessoal, vou só repetir para o Pietro e para quem não copiou. Então, vamos lá. Coloque aí. Represente... Oi. Qual é o seu e-mail que a gente tinha que mandar para a Pro vai colocar na atividade que o Coque vai deixar à disposição, tá bom? E eu coloco lá no grupo obrigada. também. Então, coloque agora aí. Vai, Pietro. Represente em forma de esquema. Represente em forma de esquema. O resfriamento do planeta Terra. O resfriamento do planeta Terra. O resfriamento do planeta Terra. E o surgimento dos primeiros seres vivos. E o surgimento dos primeiros seres vivos. Ponto na mesma linha. Explique o seu esquema. Tudo bem? Professora. Oi.
São quantos minutos de intervalo? Só pra saber. 10h30 começa de novo, tá bom, gente? Ah, tá bom. Tchau, obrigada. gente. Beijinhos. Tchau.